Bom, estamos hoje aqui para mais um debate virtuais com o professor José Ribas Vieira para conversar sobre a centralidade do constitucionalismo americano. O professor José Ribas Vieira, que é um professor muito querido, foi meu professor de teoria da Constituição na UF, que me apresentou vários clássicos, enfim, do direito constitucional, importantíssimo em minha formação, tenho um carinho muito grande, enfim, estamos discutindo temas lá no Observatório da Justiça Brasileira. E o professor José Ribas Vieira, ele é titular ao quadrado. É titular aposentado da Universidade Federal Fluminense de Ciência Política e professor titular esse ano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o último titular foi o professor Afonso Arino há 40 anos atrás. Então, há 40 anos, a Faculdade Nacional de Direito não tinha um titular de Direito Constitucional. Então, esse momento, além de ser muito especial, é uma honra, enfim, poder entrevistar, debater, conhecer um pouco mais dessa sua história. A primeira pergunta que a gente sempre faz é como que o José, aluno da UFRJ, se torna professor titular. Como que se deu essa trajetória? Conta um pouquinho dela pra gente. Então, eu gostaria de agradecer ao curso de Direito da Unicarioca pelo esse projeto de gravar, da gravação de experiências, de pesquisas que determinados docentes desenvolveram nesses últimos 30 anos. Então, eu reconheço o mérito desse projeto que a Unicarioca está fazendo. E a primeira pergunta é a respeito de como é que eu cheguei à titularidade da UFRJ. É importante registrar, aprofundar como se dão essas experiências. Nessa semana que se passou, e eu acessei a TV Justiça, Canal 9, e na TV Justiça do Canal 9 estava passando uma palestra do ex-juiz da Corte Sul-Africana, Abbe Sachs. E nessa palestra estava se lançando um livro que se chamava A Vida e o Direito, em que esse juiz, Abbe Sachs, relatava toda a vida dele. E a vida dele, em grande parte, ele teve que se exilar em Moçambique devido ao apartheid na África do Sul. E em Moçambique, na cidade de Maputo, ele sofreu um grande atentado da polícia secreta sul-africana, na qual ele perdeu um braço e um olho. Mas o depoimento dele na TV Justiça e o depoimento dele no livro A Vida e a Constituição, lançado pela editora Saraiva, são passos positivos no sentido de resgatar determinadas conjunturas, determinadas experiências. Então, é importante essa iniciativa porque fortalece esse resgate. Quanto à minha formação, a minha experiência não é tanto a importância do papel que eu possa ter desempenhado, mas é no sentido de deixar gravado, como o Abbe Sachs fez, toda uma conjuntura. Então, o Abbe Sachs gravou, relatou toda uma conjuntura que a África do Sul passou antes da sua Constituição dos anos 90. O que eu vou relatar aqui é não tanto a minha experiência, mas isso que eu estou chamando da importância da conjuntura. Essa conjuntura do direito, principalmente do direito no Rio de Janeiro, no final do século XX, aí nos anos 70, nos anos 80, ela sofria os impasses do regime militar.
e o direito que se tinha era um direito que se procurava ser uma alternativa ao direito autoritário que predominava no Brasil e principalmente nos cursos de direito no Rio de Janeiro. Então, a minha formação, a minha conjuntura do final do século XX foi uma conjuntura no sentido de termos uma perspectiva de direito interdisciplinar, de uma visão de direito com aspecto crítico. Então, a minha formação se deu nesse quadro. Eu tive dificuldade de acompanhar a mudança que se houve com a redemocratização, isso nos anos de 85, porque aí nós tivemos o processo constituinte de 86 e 87, e nós tivemos a Constituição de 88, e a formação jurídica mudou totalmente, no sentido que ela ficou dogmática, mais precisa, e abandonou o aspecto interdisciplinar. Eu tive, nesse depoimento de conjuntura, no final do século XX, tentar me enquadrar, me inteirar na nova conjuntura que aparecia no processo constituinte de 87, 88. Então, eu tive de fazer uma reinvenção de uma formação interdisciplinar minha, no sentido de dar conta de uma formação jurídica que, com a Constituição de 88, se tornou mais precisa, mais dogmática. Além dessa conjuntura, eu gostaria de falar da minha trajetória da UFRJ. A UFRJ, do final do século XX, ela não propiciava oportunidades, possibilidades de que pelo menos você podia desenvolver um estudo interdisciplinar. Então, a Faculdade de Direito da UFRJ, ela, no final do século XX, ela dificultou toda uma formação. Em síntese, quando se pergunta sobre a minha formação como professor de Direito Constitucional, eu ressalto, professor Siddhartha, o sentido que havia uma conjuntura adversa. Essa conjuntura adversa, em síntese, era respondida por uma perspectiva crítica interdisciplinar. Depois nós tivemos uma outra conjuntura já de um perfil constitucional, democrático e dogmático, que nós devemos nos inteirar. E a outra dificuldade que se teve é que a UFRJ ela estava tolhida na sua formação. Então, a oportunidade, a possibilidade de chegar a professor titular teve de percorrer um longo período e um período com algumas dificuldades. Nesse cenário assim de uma exigência de uma formação mais interdisciplinar, você chegou a fazer 2 graduações, não foi? Em Direito e em Pedagogia, né? Exatamente, você tem razão, Siddhartha. Naquele momento em que a estrutura política institucional do país estava fechada, então se abriam possibilidades de se ver uma nova percepção do direito, que era essa percepção do direito de natureza interdisciplinar. Então, Siddhartha, isso foi muito importante para mim, nesse momento. Então, eu me formei em Direito, me formei também em Ciências Sociais pela UFRJ. O curso de Direito estava muito desmantelado na Faculdade de Direito da UFRJ. O curso de Ciências Sociais também estava sem organicidade nenhuma no Instituto de Ciências Sociais da UFRJ. E também o curso de Pedagogia. Com essas 3 formações, Siddhartha, eu acreditava naquele momento que eu me habilitava no sentido de ter uma formação interdisciplinar mais
orgânica, mais forte, para dar respostas às demandas que aquela conjuntura diversa se dava. O que faltou no passo seguinte, professor Siddhartha, foi no sentido que quando a conjuntura, como eu já disse, ela se tornou mais dogmática, mais normativa pela Constituição de 88, eu tive de me preparar porque eu me dediquei mais à formação interdisciplinar. Quando, em 2016, eu demando o processo de progressão de titularidade, eu vou resgatar o professor Afonso Arinos, e que em 1950 tomou posse como professor catedrático de Direito Constitucional. Mas essa aproximação do professor Afonso Arinos foi bastante interessante, porque o professor Afonso Arinos, naquele longínquo 1950, no seu discurso de posse, ele defendia, embora ele não fale nesses termos, um direito interdisciplinar. Ele criticava um direito dogmático. Então, quando eu faço a minha prova de conferência, eu fico muito livre, flexível, porque eu vou tratar de um autor que via o direito constitucional com caráter interdisciplinar. Quer dizer que em 2016 eu reencontrava uma figura como Afonso Arinos com essa interdisciplinariedade. E eu resgatava, assim, no meu memorial, toda a formação interdisciplinar que eu busquei e que sofreu esse desvio com a conjuntura de 88. Mas, em síntese, professor Siddhartha, é importante que hajam esses depoimentos, esses relatos de experiência, de pesquisas, e eu chamei a atenção há pouco para esse juiz da Corte Sul-Africana, o Absax. Voltando um pouquinho ainda nessa pegada da conjuntura, numa segunda fase, digamos assim, dos seus estudos de processo de redemocratização, você estuda muito constitucionalismo francês, a tradução e a apresentação mais conhecida no Brasil até hoje sobre o CIE passou por suas mãos, a apresentação é sua, chegou a fazer o pós-doutorado na França, voltou nesse cenário de constituinte, redemocratização. Conta um pouquinho, nesse cenário de redemocratização, dessa importância do pensamento do CIE e dessa apresentação que você faz, do constitucionalismo francês. Siddhartha, nesse relato de conjuntura, do aspecto interdisciplinar, é importante resgatar que a interdisciplinariedade no final dos anos 70 e início dos anos 80, no Brasil e principalmente dentro dos cursos de Direito do Rio de Janeiro que restavam funcionando, a interdisciplinaridade, tudo bem, se articulava o curso de Ciências Sociais, se articulava o curso de Direito, de Pedagogia, mas, na verdade, a interdisciplinariedade ela se dava muito com fundamento no movimento crítico do direito. Sua tese de doutorado foi sobre isso, né? O autoritarismo na ordem constitucional. É algo que é pouco resgatado sobre a doutrina da segurança nacional e como que ela fundamentou toda essa ordem autoritária. Tem um livro muito, muito legal que foi publicado, não sei se é a versão integral ou não da tese, mas você critica, né? Fala um pouco disso. Dessa crítica terminando. Então, a interdisciplinaridade no Brasil, então tinha a liderança do Vará e tinha a liderança do movimento crítico francês através do Michel Mialy. Então, eu vou, em 1985, vou fazer o pós-doutorado na França, e no sentido de aprofundar esse movimento crítico do direito. Mas o fato é que, quando eu cheguei na França, as duas conjunturas tinham mudado.
Na França, a conjuntura tinha mudado no sentido de que o movimento crítico do direito perdeu por N razões, perdeu o seu protagonismo diante de uma nova processo político na França. E no Brasil, como eu disse há pouco, qualquer tentativa a respeito do movimento crítico também perdeu espaço, porque o Brasil estava iniciando, aí por volta de 85, 86, a sua constitucionalização. Assim, na França, eu me voltei muito para ver as origens do poder constituinte, estudar as obras de Sieyès, de Benjamin Constant, tá certo? Agora, em relação à minha tese é de 1982. E essa tese de 1982, ela estava fundamentada no sentido que todo o processo constituinte que o Brasil teria passado, teria vivenciado, desde a Carta de 1824, era um processo constituinte de estado de exceção. Então, eu trabalhava uma visão crítica do direito constitucional no Brasil, no sentido que o direito constitucional era um direito constitucional que o Brasil se fazia através de um estado de exceção. Eu me fundamentei muito no movimento crítico francês, do Miaille, do Jameau. Então, esses autores me influenciaram muito. Os autores marxistas me influenciaram muito, mas nesse momento é importante, quando eu fiz essa tentativa de fazer uma visão crítica da teoria constitucional e de uma visão interdisciplinar da teoria constitucional, eu me baseei muito num livrinho que eu achei que, para mim, era fundamental naquele momento, que era o livro A Assembleia Constituinte Recuperada, do Raimundo Fauro, da editora Brasiliense. O Raimundo Fauro, então, fez uma obra pequena, mas com muita densidade, dizendo que em algum momento o Brasil teria uma Assembleia Constituinte eminentemente democrática. E o que o Raimundo Fauro, talvez, ele chegou a ver isso, é que, infelizmente, a Constituição de 88 também ela foi limitada, né? Porque a Constituição de 88 foi feita por um Congresso Constituinte, não foi feita por uma Assembleia Constituinte exclusiva. Então, em síntese, eu vou para a França. Na França, o movimento crítico estava perecendo por N razões. O Brasil estava iniciando o seu processo constituinte e eu já tinha dado, na altura de 1982, repetindo com a tese sobre autoritarismo, uma tentativa de uma visão interdisciplinar da teoria constitucional, mas é interessante que eu também me fundamentei, repito, na obra do Raimundo Fauro. Em síntese, a minha conclusão na tese é de que o Brasil sempre viveu num estado de exceção permanente. Tá certo? Nessa época não se falava do estado de exceção de Agamben. Eu cheguei a falar alguma coisa de Carl Schmitt, mas eu não aprofundei. Eu fiquei muito no movimento crítico e no livro do Raimundo Fauro. Acho que, assim, nos anos seguintes, aí já com o processo de redemocratização, você passa a se dedicar a vários temas do direito constitucional norte-americano. Chega a lançar um livro, uma coletânea sobre temas de direito constitucional norte-americano, produzindo muito sobre decisões também, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Suprema Corte norte-americana. Qual a importância desse constitucionalismo e por que, digamos assim, ele rouba um pouco o protagonismo que antes era do constitucionalismo francês? Eu reparei que com a Constituição de 88 tinha que se buscar um novo caminho. Um novo caminho no sentido de interpretar a Constituição de 88
de acompanhar o debate que se fazia nessa conjuntura no Brasil, já de rigor dogmático, de decisões do STF. Na verdade, ao longo dos anos 90, eu fiquei tateando no sentido de reencontrar um determinado caminho. E esse caminho, na verdade, só veio aparecer no início do século XX, na primeira década, que aí eu reparei que era importante aprofundar o estudo das decisões do STF, como era importante resgatar, de estudar dois constitucionalismos. O constitucionalismo alemão, tá? Que se estudava no início do século XX no Brasil, e depois, principalmente, ao constitucionalismo americano. O constitucionalismo americano, eu acabei me voltando muito mais, tá? No sentido que o constitucionalismo americano dava uma resposta à conjuntura que eu me formei. Isto é, que o constitucionalismo americano trabalhava a teoria constitucional e a teoria política. Então, a recuperação de um tempo perdido, que eu fiquei me tateando muito nos anos 90, se deu nessa primeira década do século XX, tanto pelo constitucionalismo alemão quanto constitucionalismo americano. Eu posso dizer com segurança que eu fui um dos pioneiros no sentido de chamar a atenção para o constitucionalismo americano. E nessa época da primeira década do século XX, professor Siddhartha, não tínhamos tanto internet, não tínhamos a Amazon, que vai facilitar o acesso à literatura americana. Mas eu percebi, repetindo, que a mudança da conjuntura que se deu com a Constituição de 88 e como se colocou na primeira década do século XXI, essa mudança de conjuntura se dava principalmente, não tanto pelo constitucionalismo alemão, pelo constitucionalismo americano. Tem alguns temas que você tem uma predileção realmente, né? Por exemplo, a discussão sobre a importância do procedimento numa democracia, seja na jurisdição constitucional, seja no parlamento, desenvolvido especialmente pelo John Hart Ely, e ainda as teorias dialógicas mais recentes, enfim, você trabalha muito com a Batep, com outros autores. Fala um pouquinho desses dois temas, assim, desse constitucionalismo, para demonstrar realmente essa importância. Porque o constitucionalismo americano, dentro desse depoimento da Unicarioca, o constitucionalismo americano, além da relação política e direito, ela tem uma relação muito grande com a democracia. A grande questão que o constitucionalismo americano trabalha é a questão da democracia, ou através de uma visão do John Hart Ely, do procedimentalismo, ou então o que marcou muito a primeira década do século XXI no debate americano é a chamada teorias dialógicas, tá? A importância da relação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo. Mas, professor Siddhartha, nesse nosso diálogo, nós estamos muito enfatizando essa questão da conjuntura, né? Tá? Como a mudança de conjunturas trazem outras inflexões, trazem mudanças. Eu, na quarta-feira passada, eu tinha de dar aula na PUC do Rio de Janeiro, na pós-graduação de Direito, e eu tinha de dar o texto da Cristina Batep e o texto do Levison, chamado Molduras. E me deu bastante insegurança. Eu disse, o que eu vou dizer para os alunos?
tá? Porque naquela madrugada de terça para quarto tinha vencido o Trump. E a perspectiva já era imediata da volta do conservadorismo. Então, toda a literatura que nós tínhamos, que era literatura dialógica, literatura que trata questões democráticas, elas estavam ali expostas, escancaradas no sentido que elas apresentavam os limites. A sorte que eu estava com o texto do Levison, que é um texto chamado Os Frêmios, os que fizeram a moldura constitucional americana. E a sorte é que o livro do Levison de 2015 é um livro que falava da crise americana. Então, era um livro que já prenunciava o que aconteceu no dia 9 de novembro de 2016, com a chegada do Trump ao poder. Então, professor Siddhartha, nós estamos num momento já de uma outra conjuntura, uma outra conjuntura que provavelmente nós vamos ter de reformular nossos pensamentos, nossas formações teóricas, de reformular de forma profunda, né, as consequências que estão vindo, dos efeitos de desglobalização, dos efeitos de desestruturação econômica e de desestruturação política. Naquela quarta-feira passada, já com o resultado do Trump, eu comecei a tatear uma saída. E, por sorte, eu me agarrei no livro desse grande constitucionalista americano, Sanford Levinson, que ele fala, repito, a crise que os Estados Unidos estão vivendo já nessa parte da segunda década do século XXI. Uma crise que escancara a disfuncionalidade da Constituição. Em síntese, o papel de um professor de direito constitucional é de saber, saber e avaliar a mudança constitucional, avaliar que estamos diante de um novo momento. Nossa, muito interessante. Vê se eu entendi bem o que você falou, Ribas. Quando essas teorias dialógicas estão mais na moda, se tinha um certo medo do poder judiciário. Então, essas teorias dialógicas surgem como dizendo, olha, a corte não tem a última palavra, é preciso dialogar com o legislativo, com o executivo também. E agora, pelo que eu entendi do que você falou, o medo se inverte, né? Recorrendo um pouco à corte com receio do que possa vir do Poder Executivo. Embora, no caso da Corte Suprema americana, professor Siddhartha, vai ser avassaladora a questão do majoritarismo. Se a Corte atuou durante essas décadas contra a majoritária, a Corte vai atuar agora de forma majoritária e no sentido de traduzir uma ordem jurídica conservadora. Então, isso mostra também, né, a tensão, um certo conflito, um desentendimento entre os poderes. E na sua tese você fala exatamente que é esse tensionamento que fica exposto no constitucionalismo americano que coloca ele em sua centralidade. Explica o que é esse tensionamento. Esse tensionamento que não aparece nem na teoria constitucional alemã, nem na teoria constitucional francesa. Esse tensionamento é que o sistema americano ele tem determinados impasses que criam tensão. Exemplo de uma variável de grande tensão, a relação democracia e teoria constitucional nos Estados Unidos, a relação de democracia com teoria constitucional
Nós estamos vendo isso agora. O Trump vai ser um presidente da República que tem maioria no Congresso e vai ter maioria na Suprema Corte. Então, vai haver a predominância de uma visão majoritária, que aí nós vamos ver quais serão as respostas. E as respostas vão vir muito no aumento do backlash, da rejeição, o que vai crescer muito no debate americano, com tensão, na medida que mudar o Obamacare, não sei se vocês vão ter coragem, mudar a decisão do aborto e outras decisões importantes, vão criar aí uma tensão nítida que vai ser o backlash. É interessante que nessas últimas horas em que nós temos esse populismo do Trump, se criou uma expressão interessante para ver essa maioria avassaladora. Então, o contingente étnico branco americano está dizendo que houve um white lash. O white lash é que uma rejeição de uma sociedade branca americana a uma proposta democrática da Hillary e do Obama. Então, o que os Estados Unidos estão vivendo agora é um white lash. Você tem o backlash, que é a rejeição da decisão, e nós temos um white lash, que é a reação do que se formou como maioria branca à proposta democrata da presidência. Então, a grande riqueza do sistema americano é que o sistema americano vive com essas variáveis que são de processo de tensões. Como é que essa maioria conservadora vai se colocar? Como vai ser a reação dos outros segmentos da sociedade americana? E esse conceito de tensionamento, você acha que como que a gente poderia, em alguma medida, adaptar ou pelo menos utilizá-lo para analisar a conjuntura brasileira? Você acha que cabe? Como é que ele encaixaria? Tem uma tensão ali também entre o executivo do governo interino lá, do Temer, o parlamento, o judiciário, ou há um maior acordo assim, do Supremo com o executivo? Como é que você vê esse conceito para interpretar a realidade brasileira? A minha visão, professor Siddhartha, que no caso do Brasil, esse possível tensionamento está estancado pela força que o judiciário assumiu, a força do ativismo, da força da judicialização. Está bem claro? Agora, o que eu chamo a atenção, que mais em relação ao Brasil, então nós estamos vendo uma conjuntura que se diz que é uma volta do neoliberalismo. Eu diria que, no caso mais específico do Brasil, nós não estamos, na verdade, numa volta do neoliberalismo. Embora muitas medidas de ajustes fiscais são neoliberais. Então, no Brasil, o que está se vivendo é que um autor português chamado Antônio Casimiro Ferreira chamou de sociedade de austeridade. Então, a sociedade de austeridade, você tem um ajuste fiscal, por exemplo, isso aconteceu com Portugal, um ajuste fiscal. Então, o que é a sociedade da austeridade? É uma sociedade em que se faz o retrocesso dos direitos sociais, mas você vai se sentir culpado. A crise da sociedade de austeridade é culpa minha, porque eu tenho uma aposentadoria maior. Então, é importante, nessa conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, de uma sociedade de austeridade, professor Siddhartha, estudar as diferenças da judicialização que houve no neoliberalismo dos anos 90, com a judicialização que está havendo com a política de austeridade. A desaposentação já é uma variável de judicialização que deve ser merecida de estudar na sociedade de austeridade.
em síntese, para ficar mais claro. Então, nós estamos aqui nesse depoimento, nessa experiência, nessas análises de conjuntura, do exemplo de duas conjunturas. Conjuntura norte-americana, que se revelou com os resultados de 9 de novembro, com a vitória de Trump, que vai seguir o ritmo normal das tensões norte-americanas e com uma outra conjuntura que é brasileira, que vai ser tentar ver qual é o papel do Poder Judiciário dentro de um sistema que foi neoliberal, qual é o papel do Judiciário num sistema que está sendo de sociedade de austeridade. Eu sei que hoje a gente veio muito mais para debater o constitucionalismo americano, mas eu não podia deixar a oportunidade de passar de te perguntar um pouquinho também sobre o constitucionalismo latino-americano, porque desde 2010 você oferece uma matéria no mestrado da PUC-Rio, no mestrado da UFRJ também, essa matéria vem sendo oferecida constantemente, orientou diversos trabalhos sobre esse tema, tem publicado também, e agora, dia 23, 24 e 25 de novembro de 2016, vai ter o congresso sobre o constitucionalismo latino-americano, sediado na UFRJ, que vem professores, enfim, da Espanha, Chile, Bolívia, enfim, da América Latina inteira, para esse evento. E aí o que eu queria perguntar é qual o lugar desse constitucionalismo, enfim, no mundo hoje? Qual o papel, especialmente dessas tensões entre corte, poder executivo e parlamento, para além do Brasil, enfim, para além do constitucionalismo americano? Uma professora da UFRJ, na semana passada, ela esteve num seminário em Chicago, um seminário promovido por uma faculdade chamada Loyola. Professora Cecília Lois. Exatamente. Eu acho que você escutou o depoimento. Do Sanford Levinson, né? Escutou. Então, eu fiquei impressionado que na conversa que ela teve com o professor Levinson, que ela julgou muito brilhante o professor, que o professor Levinson disse que ele estava surpreso que os docentes brasileiros sabiam muito teoria constitucional americana, mas que ele estava surpreso que pouco se sabia do constitucionalismo latino-americano. Agora, o que eu diria é que, diante dessa questão de uma sociedade de austeridade, etc., de fato, nós vamos ter de buscar um diálogo efetivo com o constitucionalismo latino-americano, através de ver a profundidade, a importância. Vou dar um exemplo. Nessa conjuntura que nós estamos vivendo, o estado de coisas inconstitucionais, quer dizer, quando o Levinson recomenda que se vá ao constitucionalismo latino-americano, o que eu falo que vai ser o constitucionalismo americano é mais na parte de decisões judiciais. É essa que vai ser o caminho que nós vamos ter no tensionamento que nós estamos vivendo. Tem um texto muito legal que chama O Estado de Coisas Fora do Lugar, que é publicado no Jota com Rafael Bezerra. O Rafael Bezerra fez esse excelente texto, que foi publicado num blog Jota, do Estado de Coisas Inconstitucionais, as ideias fora do lugar. Que é uma teoria, o Estado de Coisas Inconstitucional, que sai da Corte Constitucional colombiana, ou seja, para reconhecer uma violação grave a direitos fundamentais, foi uma omissão persistente, tem um litígio estrutural entre os poderes e que a Corte pode atuar, que o STF tem importado recentemente. Você acha que é uma ideia fora do lugar, não é uma ideia fora do lugar? Acho. Pode servir para transformar a realidade ou não? Pode. Mas o que eu queria falar na medida que essas sociedades vão ter de encontrar o caminho, a sociedade americana vai escoar todo esse processo através de um majoritarismo conservador, e aí a pergunta que se dá em relação a nós, o que seria
esse constitucionalismo latino-americano? Seria esses novos institutos, mas seria também uma outra coisa. Nós não podemos esquecer a contribuição do Roberto Gargarella para o constitucionalismo latino-americano. E a conjuntura que nós estamos vivendo talvez ofereça essa possibilidade, na medida que se ganham as ruas, os protestos. Porque o Gargarella chama a atenção que o constitucionalismo latino-americano ele avançou muito, embora que ele chame de cláusulas dormidas, avançou muito em termos de direitos sociais, mas não avançou muito na sua efetivação. E ele escreve uma obra sobre o constitucionalismo latino-americano, que foi publicada em 2014, nessa obra ele tem como título A Casa das Máquinas. Quer dizer, o passo que o constitucionalismo latino-americano tem de dar é de como a sociedade pode chegar à casa das máquinas da Constituição. O que é a casa das máquinas? É que a elite de determinados segmentos controlam o poder. Então, já que nós estamos sendo provocados para comparar a sociedade americana e a sociedade latino-americana, nós estamos diante de dois desafios. No caso da sociedade americana, no sentido de como é que se vai poder deter um majoritarismo conservador, avassalador, que virá através do governo Trump. E a pergunta nossa é como nós vamos poder enfrentar uma conjuntura de austeridade, como nós estamos passando, e como é que nós podemos ter, quais são os mecanismos que nós vamos ter, os procedimentos que nós vamos ter para chegar à casa das máquinas, no sentido de proteger os direitos sociais. E assim, já caminhando para o fim, a gente sempre tem uma última pergunta mais livre. Se teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você gostaria que tivessem feito para você? Foi uma pergunta mais livre, como a gente tem um espaço livre de internet. Não seria uma pergunta, seria de agradecer a você, professor Siddhartha, essa oportunidade. Você tem toda aí uma trajetória para refletir a conjuntura na qual você foi formado. Você foi formado muito numa conjuntura dos anos 90, tá? E a pergunta que eu tenho é no sentido como é que os professores de direito constitucional no Brasil vão enfrentar questões, já que se falou tanto de autoritarismo, como do golpe parlamentar de 17 de abril, tá? Como todo o procedimento de desmantelamento da Seguridade Social. Então, a minha pergunta, que não precisa ser respondida, é no sentido que sua geração vai ter de enfrentar essa questão de dar uma resposta de que nós estamos vivendo mais uma vez um estado de exceção e mais uma vez o desmantelamento dos direitos sociais. Hoje eu li o blog Balkanization, e aí o Levison dialogou com outro professor, ele dialogou com, acho que um professor Fishkin. Então era um diálogo entre era um diálogo entre o Griffin e o Levison, que o Griffin estava dialogando com o Levison a respeito de quais seriam os resultados eleitorais, e que o Griffin deparou que havia a vitória do Trump. Então ele voltou-se para o Levison ele disse assim: o que nós vamos dizer para os nossos alunos nessa quarta-feira? Então a sua geração também vai ter de responder essa questão. O que nós vamos dizer para os nossos alunos na quarta-feira, no caso americano, da vitória do Trump, e no nosso caso, do estado de exceção.
E algum conselho para enfrentar esses tempos difíceis para sonhadores? Eu acho que o conceito é de resistência, de ocupar os espaços. Nós podemos ocupar a formação jurídica, tentar ocupar. Ontem, por exemplo, o Instituto dos Advogados Brasileiros, através do Manuel Peixinho, aprovou um parecer contra os projetos de lei de escolas sem partidos. Então, isso foi aprovado. Então, a posição do Instituto dos Advogados contra esse absurdo, esse estado de exceção que se vem através do Estado escola sem partido. Mas, em síntese, o que é importante é que nós estamos diante de uma conjuntura que nós vamos ter de falar, como o Griffin perguntou ao Levinson, que nós vamos dizer para os nossos alunos nessa quarta-feira. E que, aliás, foi a situação que eu tive na quarta-feira na PUC, diante do programa que eu tinha apresentado, e que aquele programa sobre o constitucionalismo latino-americano já não fazia mais sentido.